Tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula um pouquinho diferente. Quero mostrar para vocês alguns objetos que eu utilizo na minha cozinha. Nós chamamos essa unidade de medida que vamos trabalhar hoje de medida de capacidade. É para saber quanto cabe em cada recipiente. E se eu quiser saber quanto tem de água nesse recipiente, eu posso usar qualquer um dos copos que indicam a medida. Então, as unidades mais utilizadas para trabalhar com a medida de capacidade é o litro e o mililitro. Querem ver? Se eu colocar esse líquido nessa jarra, eu consigo descobrir qual é a capacidade desse pote plástico. Deixa eu ver. Aqui está exatamente marcando 700 ml. Vamos fazer algumas atividades? Vamos começar com um exemplo da atividade 1, da página 35. Diz assim: o professor encheu de água uma jarra com capacidade para 1 litro. Devemos lembrar aqui que 1 litro equivale a 1000 mililitros. E ele vai despejar essa água em copos de 200 mililitros cada. Pergunta A. Marque com um X os copos que o professor conseguirá encher com 1 litro de água. De acordo com a imagem, nós temos 6 copos. Vamos então distribuir 1 litro entre os copos da imagem. Se cada copo tem a capacidade de armazenamento de 200 mililitros, então o 1 litro, que representa 1000 mililitros, conseguirá encher apenas 5 copos. Nós podemos fazer 200, mais 200, mais 200, até chegar no 1000, chegando então no resultado de 5 copos. B. Quantos mililitros de água cabem em uma jarra de 1 litro? 1 litro equivale a 1000 mililitros. Determinar a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é medir a capacidade desse recipiente. As unidades mais usadas para medir a capacidade são litro e mililitro. Vamos realizar também a atividade 2, página 35. Este copo medidor vai ser usado para encher outros recipientes. Preencha a tabela com a quantidade de copos de 500 ml necessários para encher cada recipiente representado abaixo. Para respondermos à atividade número 2, que é preencher a tabela com a quantidade de copos de 500 ml, nós precisamos primeiro lembrar que 1 litro equivale a 1000 ml, que representa mililitros. Então,
nós precisamos preencher aqui a quantidade de copos de 500 ml. 500 ml para formar 1000 ml. Então, eu vou precisar de 500 mais 500 para formar 1000 ml. Então, eu vou precisar de quantas vezes o 500? 2 vezes. Então, 2 copos de 500 ml formam 1 litro. Para formar 2 litros, vamos pensar que 2 é o dobro de 1. Então, eu também terei o dobro do 2. 4 copos. Vamos ver? 4 copos. Vou fazer o algoritmo armado, ó. 4 copos de 500. 0 unidade, 0 dezena, 5, 10, 15, 20. 20 centenas, que é a mesma coisa que 2 unidades de milhar ou 2000 ml. Então, tá certinho. Muito bem. E para saber o 3 litros? 3 litros, eu vou precisar um pouco a mais do que 2000. 3000 tem 1000 a mais. Então, eu vou precisar de mais do que 4 copos. Se o 3 é o triplo do 1, então nós também podemos encontrar o 6, que é o triplo do 2. Vamos conferir? Então, 500 mais 500 mais 500. Eu tenho que colocar 6 vezes o 500. 0 unidade, 0 dezena, 5, 10, 15, 20, 25, 30 centenas. Que é a mesma coisa que 3 unidades de milhar, que são os 3.000 mililitros. Também quero deixar para vocês a ideia da multiplicação de parcelas iguais. Vocês poderiam ter feito essa operação de adição fazendo 500 vezes 6, que são 6 vezes o copo de 500. Então, multiplicando pela unidade dá 0, pela dezena dá 0 e pela centena, 30 centenas, que é a mesma coisa que 3.000 mililitros. Faremos agora a atividade 5 da página 37. A família de Valéria usa a água de maneira consciente. Veja a seguir algumas atitudes que eles tomam para economizar. Letra A. A mãe de Valéria lava a calçada usando um balde de água ao invés de uma mangueira. Nesse balde cabe mais de 1 litro de água, menos de 1 litro de água ou 1 litro de água. Para responder essa questão, vocês podem pedir para alguém na casa de vocês mostrarem um recipiente que tem a capacidade de 1 litro de água. Podemos também nos lembrar de alguma coisa que nós já compramos que tem a capacidade de 1 litro. A caixinha de leite, por exemplo, ela tem a capacidade para 1 litro. Se formos comparar
uma caixinha de leite com um balde, podemos afirmar que o balde tem mais de 1 litro de água. O irmão de Valéria costumava tomar um banho de 10 minutos e gastava 58 litros de água. Então, para economizar, passou a tomar banhos gastando a metade desse tempo. Quantos litros de água são gastos em cada banho? Se o irmão de Valéria, para economizar, começou a tomar banhos gastando a metade desse tempo, então também devemos encontrar a metade dos 58 litros. Vamos realizar então a divisão 58 por 2. Vamos dividir primeiramente 5 dezenas por 2, chegando num resultado de 2. Se eu já distribuir 2 dezenas para cada um, eu distribuí num total de 4 dezenas. Subtraindo dezena de dezena, restou uma dezena. Essa dezena vai ser trocada por 10 unidades, juntando 8 unidades, ficando num total de 18 unidades, para dividir por 2. Ficando com um resultado de 9 unidades. 9 unidades para cada, fica num total de 18 unidades. Subtraindo, obtenho o resto 0. Então, ficamos com um total de gastos 29 litros de água. Essa seria a nossa resposta. São gastos 29 litros de água. Letra C. Valéria pesquisou na internet e descobriu que lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos gasta 117 litros de água e que essa quantidade pode ser reduzida para 20 litros se toda a louça for ensaboada na cuba e depois enxaguada. Quantos litros de água são economizados seguindo essa dica? A Valéria, ela pesquisou na internet e viu que se lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, gasta 117 litros de água. Ela tem a intenção de reduzir para 20 litros de água. Quantos litros de água, então, serão economizados seguindo essa dica? Então, ela pretende reduzir o gasto para 20 litros de água. Nós devemos fazer, então, uma subtração para saber quantos litros de água serão economizados. Vamos preencher a casa das centenas com o 0, né? Porque não temos o algarismo dessa ordem. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. E vamos realizar a subtração. 7 tirando 0 dá 7. 1 não é possível tirar 2. Então, vamos realizar a troca pegando uma centena. Aqui, então, ficamos com nenhuma centena. Uma centena equivale a 10
dezenas. Então, 10 dezenas mais uma dezena, 11 dezenas. 11 dezenas tirando 2 dezenas, ficamos com 9 dezenas. E 0 centena, ficou 0. Então, serão economizados 97 litros de água. Deixo aqui na descrição do vídeo algumas atividades. Atividade 6 da página 38. Até a nossa próxima aula!